E se eu te dissesse que uma das armas espirituais mais poderosas para purificar a sua casa e quebrar maldições não está em um livro antigo e raro, mas provavelmente dentro do seu armário de cozinha? E se eu te contasse que um ato aparentemente sem sentido, como usar esse ingrediente no lugar mais desprezado do seu lar, o vaso sanitário, pudesse ser o início da maior limpeza espiritual que a sua família já viu? Muitos podem zombar, outros podem chamar de superstição. Mas a verdade é que o céu opera através de princípios que a lógica humana nem sempre consegue decifrar. O que parece pequeno para o homem, nas mãos de Deus, torna-se um instrumento de milagres. Antes de desvendarmos este mistério, quero firmar um pacto com você. Se você está pronto para ver o seu lar liberto e purificado, escreva: "Eu creio" nos comentários agora mesmo. E eu garanto a você, fique até o final, pois a revelação que virá na última parte deste vídeo é aquela que o inimigo mais luta para que você nunca descubra. A jornada que iniciamos agora mergulha fundo em uma declaração de Jesus Cristo que talvez tenhamos ouvido inúmeras vezes, mas raramente compreendido em sua totalidade. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se ser lançado fora e pisado pelos homens. Essas palavras não são apenas um elogio. Elas dão uma declaração de identidade e um chamado à ação. Elas revelam que não se trata apenas do que somos, mas do que carregamos. E o que carregamos tem poder. Na verdade, essa conexão é muito mais profunda, pois na Bíblia o sal foi usado em momentos-chave para estabelecer significados que transcendem o físico. Em Levítico, Deus ordena que toda oferta seja temperada com o sal da aliança, transformando um simples mineral em um selo de pureza, permanência e santidade. Não era apenas um ingrediente, era um símbolo da integridade do compromisso com Deus. Portanto, esta mensagem não é sobre rituais vazios. É sobre desvendar um princípio eterno. Vamos descobrir juntos como um simples ato de fé, usando algo que você já tem em suas mãos, pode ativar o poder do céu para purificar, proteger e transformar completamente a atmosfera da sua casa e da sua vida. O que carregamos tem poder e hoje vamos aprender a usá-lo. Em Levítico 2, versículo 13, Deus ordena aos israelitas: "E temperarás com sal toda oferta que apresentares, e nunca deixarás faltar à tua oferta o sal do pacto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal." Esse mandato mostra que o sal não era apenas mais um ingrediente, era um símbolo de pureza, permanência e santidade. Toda oferta devia contê-lo, porque representava a integridade do compromisso com Deus. Era uma forma de garantir que o que se entregava em sacrifício fosse oferecido com um coração íntegro, sem corrupção, e sob um pacto que deveria durar para sempre. Quando Deus utiliza elementos como sal para representar verdades espirituais, Ele nos está ensinando a olhar além do físico. Ele nos convida a discernir que o natural pode se transformar em um canal do sobrenatural quando ativado com fé e obediência. Em 2 Reis 2, versículos 19 a 22, é relatado o episódio fascinante que demonstra isso com clareza. O profeta Eliseu
foi chamado para intervir em uma cidade cujas águas estavam contaminadas, causando esterilidade e morte. Então, Eliseu pediu um recipiente novo com sal, foi até a fonte da água e, após derramar o sal, declarou: Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Elas não causarão mais morte nem esterilidade. Esta e a Escritura acrescenta que desde aquele dia as águas ficaram sãs. O que realmente mudou aquele ambiente foi o sal em si. Não foi a combinação de um ato profético, uma declaração de fé e um coração que entendia a autoridade delegada por Deus. Eliseu não agiu por impulso nem por superstição. Ele agiu sob uma instrução divina, usando um elemento físico como veículo de um poder espiritual. Muitos crentes hoje em dia esqueceram o poder simbólico do que têm em suas mãos. Acreditam que as batalhas espirituais só podem ser vencidas com grandes orações ou intervenções dramáticas, quando muitas vezes Deus deseja que ativemos nossa fé por meio do simples. O sal é um lembrete disso. Ele tem o poder de preservar, purificar e transformar, mas apenas quando usado sob a orientação do Espírito Santo. Quando aplicamos sal com fé, com uma oração dirigida ao céu, não estamos invocando magia nem repetindo rituais vazios. Estamos ativando um princípio eterno. Deus honra a obediência e transforma o pequeno em um instrumento de milagres. Assim como a vara de Moisés abriu o mar, assim como o azeite da viúva não se esgotou, assim como 5 pães e 2 peixes alimentaram multidões. O sal, nas mãos de Deus, pode ser o início de uma limpeza profunda em nossas vidas e em nossos lares. O problema de muitos cristãos não é a falta de recursos, mas a falta de discernimento espiritual. Eles têm o sal em casa, mas não compreenderam seu potencial profético. Caminham em derrota porque desconhecem as armas que o céu já colocou à sua disposição. Em Marcos 9, versículo 50, Jesus diz algo surpreendente. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis, tendes sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Aqui, o sal é diretamente associado à paz, à harmonia interior e à estabilidade espiritual. Quantos lares hoje precisam exatamente disso, paz, harmonia, proteção contra o que contamina? E, no entanto, estão expostos ao oposto, porque deixaram de consagrar seu ambiente. Esqueceram que assim como o azeite foi derramado para ungir o sal, é para purificar. Em muitos lares há portas abertas que permitem a entrada de maldições, não necessariamente por pecados graves ou atos intencionais, mas por ignorância. Quando um espaço não é dedicado a Deus, ele se torna vulnerável à contaminação espiritual. Por isso, práticas como colocar sal no vaso sanitário, quando feitas com oração, direção espiritual e propósito, não são ações sem sentido. São atos de fé que dizem ao céu e ao inferno: este lugar está sob o senhorio de Cristo. Nada impuro tem autoridade aqui. Ao colocar sal no lugar onde simbolicamente se descarta o sujo, está se dizendo: Senhor, limpa tudo que está oculto, toda raiz de impureza. Tudo que não vejo, mas que contamina.
transforma-se um ato natural em uma declaração espiritual. A Bíblia está repleta dessas ações, não para convertê-las em ritos mágicos, mas para ensinar que o físico e o espiritual estão entrelaçados. Quando Josué rodeou Jericó 7 vezes, não era a caminhada que derrubava os muros, era a obediência. Quando Naamã se submergiu 7 vezes no Jordão, não era a água que curava sua lepra, era a fé. Da mesma forma, quando alguém pega sal, ora com um coração rendido e o coloca no vaso sanitário, o que está fazendo é dizer: creio que Deus pode começar uma limpeza daqui, do mais simples do que eu ignorei. E esse ato, quando genuíno, desencadeia poder. É necessário redescobrir o simbolismo espiritual do sal em nosso tempo. Em um mundo onde o invisível governa o visível, onde muitas vezes os ataques não são vistos, mas sentidos. Deus está chamando o seu povo a consagrar seus espaços. E o sal é uma ferramenta para isso. Não se trata de idolatrar um elemento, mas de santificar o que usamos diariamente para que tudo em nosso lar declare: Santo é o Senhor. Mesmo em lugares que consideramos irrelevantes, Deus quer manifestar sua glória, porque não há canto tão oculto que ele não possa purificar, nem ato tão pequeno que ele não possa usar. Em Colossenses 4, versículo 6, Paulo faz uma recomendação que vai além da linguagem. Que a vossa palavra seja sempre com graça temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Aqui, o sal representa sabedoria, discernimento, capacidade de trazer vida e verdade ao que se diz. Mas essa sabedoria também se aplica ao ambiente. Assim como nossa língua deve ser temperada, nosso lar também deve ser. Cada cômodo, cada canto, cada área que foi negligenciada espiritualmente pode ser restaurada se alguém decidir agir com fé. Lembremos que Jesus não evitava os espaços considerados sujos ou indignos. Ele tocava os leprosos, comia com pecadores, se aproximava daqueles que todos rejeitavam. E em cada um desses encontros, o impuro era transformado pelo puro. O poder não está no lugar. O poder está em quem entra nesse lugar. E quando você entra em um espaço carregando a presença de Deus com uma oração fervente e um coração consagrado, esse espaço já não será o mesmo. Por isso, quando você coloca sal no vaso sanitário com oração, não está fazendo algo irrelevante. Está dizendo: este lar do mais alto ao mais baixo pertence ao Senhor. Não há limites para o que Deus pode fazer quando encontra um coração disposto. Ele não precisa de grandes plataformas nem de cenários brilhantes. Ele pode manifestar sua glória no escondido, no desprezado, no ignorado. Assim como escolheu uma manjedoura para nascer, ele pode escolher um vaso sanitário para iniciar uma limpeza espiritual. Porque o que aos olhos do homem é baixo para Deus é uma oportunidade de redenção. A chave está na intenção, na fé, no desejo genuíno de ver seu poder em ação. Esta é a hora de levantar lares purificados, lares que resplandeçam com a luz de Cristo. E para isso, precisamos redescobrir o valor do que Deus já nos deu. O sal não é apenas um mineral, é uma ferramenta de pacto, de proteção, de propósito.
Use-o com discernimento. Ore com autoridade e prepare-se para ver como o Senhor começa a fazer uma limpeza não apenas no visível, mas no profundo da alma, no oculto do coração, no invisível do seu ambiente. Há lugares no lar que muitas vezes são ignorados espiritualmente, espaços que passam despercebidos em nossa vida de oração, mas que representam pontos críticos por onde a contaminação pode entrar ou permanecer. Um desses lugares é o vaso sanitário. Embora possa parecer irrelevante, o vaso sanitário tem um simbolismo espiritual mais profundo do que se costuma imaginar. É o local onde se descarta o impuro ou contaminado, o que o corpo rejeita. E se no natural funciona assim, no espiritual também guarda essa mesma conexão. O que muitos não entendem é que no que consideram desprezível, Deus pode estar revelando uma porta aberta, uma entrada silenciosa que está afetando a atmosfera de todo o lar. A Bíblia ensina que há lugares e objetos que devem ser santificados para que não se tornem canais de impureza. Quando o povo de Deus construía altares ou edificava espaços sagrados, cada canto era consagrado desde o limiar até os utensílios, porque sabiam que nada deveria ficar fora do domínio da santidade. Em Ezequiel 36, versículo 25, Deus declara: espargirei sobre vós água limpa e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse ato de limpeza não era meramente simbólico, era uma renovação integral. A impureza não estava apenas nas ações, mas também nos espaços onde essas ações se acumulavam, onde o invisível se impregnava. O vaso sanitário, na vida cotidiana, recolhe não apenas resíduos físicos, mas também toda a carga do que se deseja eliminar. E se essa porta não for espiritualmente fechada, pode se tornar um ponto de acesso por onde influências negativas permanecem e se reciclam. Não porque o objeto em si seja mau, mas porque todo lugar que não foi coberto com oração e consagração pode se tornar terreno neutro, exposto ao que quiser operar nele. Deus é um Deus de ordem, e sua ordem espiritual implica que todo espaço habitado pelo ser humano deve ser submetido ao seu governo. No livro de Levítico, são estabelecidas detalhadamente as instruções para a purificação de todo tipo de espaço, porque cada ambiente tinha o potencial de afetar o bem-estar espiritual do povo. Não se tratava de obsessão pela limpeza externa, mas de uma consciência espiritual que reconhecia que o físico e o espiritual estão intimamente entrelaçados. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, não podia omitir nenhuma parte do ritual, porque um único detalhe descoberto poderia anular toda a oferta. Da mesma forma, quando em um lar, certas áreas são negligenciadas por serem consideradas sem valor espiritual, abre-se uma brecha por onde a opressão encontra permanência. Jesus foi muito claro quando ensinou que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do homem. Mas ele também mostrou como certos lugares podem se tornar cenários de poder quando consagrados a Deus. Em Marcos 11, versículo 15. Quando entrou no templo e viu que o haviam convertido em um mercado,
não hesitou em purificá-lo com autoridade. Ele não o ignorou, não o deixou como estava. Seu zelo pela santidade do lugar foi tão forte que disse: "A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizestes covil de ladrões." Esse princípio também se aplica ao lar. A casa, em sua totalidade, deve se tornar um espaço onde se respire pureza, onde não haja cômodos nem cantos relegados ao desordem espiritual. Tudo deve refletir a glória de Deus, até mesmo o banheiro, até mesmo o vaso sanitário. O inimigo não precisa de portais espetaculares para operar. Basta-lhe encontrar negligência espiritual. Por isso, quando se fala de maldições ocultas, muitas vezes não se trata de feitiçarias lançadas intencionalmente, mas de portas que nunca foram fechadas. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, "Nem deis lugar ao diabo." A palavra-chave aqui é lugar. Isso implica espaço, território, acesso. E qualquer lugar onde o governo de Deus não foi estabelecido pode se tornar esse espaço cedido. Não porque Deus não tenha poder, mas porque ele respeita a ordem do livre-arbítrio e espera ser convidado a governar cada área sem exceção. Quando um crente decide orar sobre o vaso sanitário e colocar sal com uma oração de autoridade, está aplicando um princípio espiritual milenar: consagrar o impuro para que seja purificado, fechar toda fonte que possa estar filtrando contaminação, declarar que até mesmo o lugar dos resíduos está sob o controle do Altíssimo. No mundo espiritual, nada é insignificante. O próprio Jesus ensinou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Da mesma forma, um canto não consagrado pode afetar o ambiente espiritual de todo um lar. A opressão, o desânimo, a fadiga espiritual constante podem ter raízes em espaços que não foram dedicados ao Senhor. Quando se realiza um ato de fé, quando se coloca sal no vaso sanitário e se ora com entendimento, está se dizendo: até aqui, esta porta se fecha, este espaço se limpa, este lugar se entrega. No Antigo Testamento, quando um acampamento era contaminado, Deus ordenava que se identificasse o lugar exato, que se removesse o impuro e que se purificasse o local. Não bastava pedir perdão, era necessário agir. Em Deuteronômio 23, versículo 14 diz: "Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu acampamento deve ser santo, para que ele não veja em ti coisa imunda e se afaste de ti." Esse versículo deixa claro que a presença de Deus não permanece onde a impureza é sustentada. E se o vaso sanitário representa o lugar onde se descartam coisas, então deve ser precisamente um dos primeiros locais a serem santificados. O ato de colocar sal nesse lugar não é superstição. É uma forma de declarar que tudo que foi símbolo de impureza será redimido, que tudo que estava sendo usado sem consciência espiritual será recuperado para o reino. Jesus ensinou com autoridade em lugares impuros, curou em casas de pecadores, tocou leprosos, libertou em cemitérios, não porque esses lugares tivessem poder em si mesmos, mas porque sua presença transformava o ambiente.
E quando um crente se move nessa mesma autoridade, pode tomar qualquer espaço de sua casa e convertê-lo em terra santa, declarando que não há canto onde o reino de Deus não possa se estabelecer. O vaso sanitário não é um local de vergonha espiritual. É um local de oportunidade espiritual. É o lugar onde se pode ativar uma palavra de limpeza, onde se pode declarar que toda raiz de impureza espiritual seja cortada pela raiz, onde se pode interceder para que toda contaminação acumulada, não apenas física, mas espiritual, seja expulsa. E quando essa ação é feita com sal, com oração e com fé, não resta espaço para a escuridão, porque Deus honra a obediência, honra a consagração, honra a intenção do coração que diz: Senhor, tudo na minha casa, até o que parece sem valor, é teu. Deus quer habitar em lares completamente entregues, lares onde não há esconderijos do inimigo, lares onde cada lugar foi purificado, lares onde até o mais simples se torna um altar. Porque quando ele encontra essa disposição, sua presença desce com poder. Em Isaías 52, versículo 11 diz: Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos vós, que levais os utensílios do Senhor. Essa purificação não era uma sugestão, era uma condição. O mesmo acontece hoje. Se você quer que o Senhor habite com plenitude em seu lar, deve purificar cada espaço. Não apenas a sala onde você ora, não apenas a cozinha onde você abençoa os alimentos, mas também o banheiro onde se descarta o que não serve. Porque ali, no que outros ignoram, Deus pode manifestar sua glória. No mundo espiritual, não há neutralidade. Ou um espaço está consagrado a Deus, ou está vulnerável a ser influenciado pelas trevas. E o inimigo, que não respeita limites naturais, se detém diante do limite do pacto, diante do poder do nome de Jesus, diante do sangue do Cordeiro e diante da obediência do crente. Por isso, quando você coloca sal no vaso sanitário, quando ora com entendimento, está marcando o território. Está dizendo: este lugar pertence a Deus. E essa declaração tem consequências reais. Portas se fecham. Maldições são anuladas. A opressão é expulsa, porque a luz não pactua com as trevas. E onde a luz chega, a escuridão não pode resistir. Há atos que na aparência são simples, mas no espiritual contêm uma carga de autoridade que transcende o visível. Quando se ora com fé e se executa uma ação simbólica sob direção divina, estabelece-se uma intervenção do céu que transforma o natural em instrumento do reino. Assim, foi desde os tempos dos profetas. Em cada geração, Deus mostrou que não são as formas que têm poder, mas a obediência e a fé com que são realizadas. O ato de colocar sal em um lugar contaminado como o vaso sanitário não nasce do capricho humano, mas de um princípio bíblico onde o simbólico se converte em uma declaração profética. Em toda a Escritura, o sal está relacionado à purificação, preservação e pacto. Não é um acessório sem valor, é um lembrete visível do invisível. Seu uso, quando acompanhado de uma oração fervente e uma entrega sincera, pode marcar um antes e um depois no ambiente espiritual de um lar. Em 2 Reis
2, versículo 21. Quando Eliseu lança sal na fonte contaminada de Jericó, ele não está improvisando, está profetizando, está declarando, sob a autoridade divina, que a maldição, que trazia morte e esterilidade, chega ao fim. O texto diz: "E saindo ele ao manancial das águas, lançou ali o sal e disse: Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade." Essa declaração é chave. Eliseu não agiu em nome próprio. Ele não disse, "Eu declaro", nem confiou no sal como um talismã. Ele disse, "Assim diz o Senhor." Porque o poder não está no objeto, mas na palavra que respalda o ato. O sal torna-se um canal, não a causa. E quando hoje se realiza uma ação semelhante, deve-se fazer com o mesmo entendimento. É Deus quem opera, é seu Espírito quem limpa, é sua palavra quem transforma. O ritual de colocar sal no vaso sanitário, se feito com reverência, com oração e com uma consciência clara do que está sendo declarado, se converte em um ato profético. Não é superstição, é um gesto de autoridade espiritual, um símbolo que diz: este espaço é purificado em nome do Senhor. E nessa ação, ativam-se princípios enraizados na palavra. Jesus falou com clareza sobre a necessidade de ter fé ao falar, mas também sobre a importância de agir. Em Marcos 11, versículo 23, ele ensinou: "Porque, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, tudo o que disser lhe será feito." Essa declaração implica a palavra e a ação. Não basta crer internamente. É preciso falar, é preciso mover, é preciso executar. A fé sem obras é morta, e muitas vezes a libertação não se manifesta porque falta esse passo visível que sela no físico o que já foi decretado no espiritual. Quando alguém pega sal com a intenção de consagrar um espaço, não está manipulando a realidade espiritual, está se alinhando com ela. Está dizendo que sua casa não será território neutro, que cada canto será consagrado, que não haverá espaço para impurezas nem contaminação. A oração que acompanha esse ato não deve ser repetida mecanicamente, mas expressada com autoridade e certeza. Em nome de Jesus, deve-se declarar que toda obra das trevas fica anulada, que todo portal oculto é fechado, que toda atmosfera espiritual, carregada de morte, doença, discussão ou estagnação, fica interrompida pelo poder do Altíssimo, do erro. Porque o que se liga na terra fica ligado no céu, e o que se desliga na terra fica desligado no céu, como disse o Senhor em Mateus 18, versículo 18. E quando se pronuncia uma palavra com base nessa promessa, não há força do inimigo que possa resistir. Não se deve temer o simbolismo quando ele está sujeito à palavra. Deus usou instrumentos simples para provocar mudanças sobrenaturais. Com uma pedra, Davi derrubou o gigante. Com uma vara, Moisés abriu o mar. Com saliva e terra, Jesus curou a vista de um cego. Não era o objeto, era o ato de fé, era a obediência, era a confiança absoluta de que Deus pode usar o desprezado para desencadear o glorioso. Assim também ocorre quando se pega sal e se diz:
sob o poder do sangue de Cristo, este lugar será purificado. Porque onde se invoca o nome de Deus com reverência, ali desce sua presença. E onde sua presença habita, a impureza não pode permanecer. Em 1 Coríntios 10, versículo 31. Paulo lembra que até o mais simples pode ser feito para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa verdade também se aplica aos atos de limpeza espiritual. Não há canto do lar que não possa ser entregue ao Senhor. E quando se derrama sal no vaso sanitário, enquanto se ora com autoridade, está se glorificando a Deus desde um lugar que antes era considerado insignificante. Não é o ato em si que transforma, mas a intenção e a fé com que é realizado. É o clamor que sobe ao céu dizendo: Senhor, limpa-me por completo, do mais alto ao mais baixo, do visível ao escondido. Esse tipo de oração deve ser feito com uma consciência plena do que está sendo declarado. Não é apenas um gesto, é uma confrontação direta contra tudo que permaneceu oculto. Quando se invoca a limpeza de Deus, está se expulsando o que não lhe pertence. Quando se proclama seu domínio sobre um espaço, está se anulando a influência de toda presença contrária. Não há mistura possível. Ou o lugar está cheio de luz ou está nas trevas. E quando a luz é invocada com convicção, o escuro desaparece. Assim como o fogo de Elias desceu no Monte Carmelo, após uma oração precisa também. A presença de Deus pode encher o lar com uma única palavra de fé, quando acompanhada de um ato simbólico guiado pelo Espírito. Este é um chamado a deixar de subestimar o pequeno, a deixar de ignorar o poder que há em obedecer. Porque o que parece insignificante para o mundo, para Deus, pode ser a chave que abre portas de bênção. E se na sua casa há portas que devem ser fechadas, se há influências espirituais que devem ser expulsas, então este ato com sal e oração não deve ser tomado levianamente, deve ser feito com humildade, mas também com autoridade. Porque os filhos de Deus não suplicam pelo que já lhes foi concedido. Eles declaram o que já foi conquistado, e a vitória sobre toda maldição foi selada na cruz. Por isso, quando se ora, enquanto se coloca sal no vaso sanitário, está se lembrando ao inimigo que o sangue do Cordeiro já foi derramado, que a maldição foi quebrada, que a impureza não tem mais lugar. Não se trata de repetir fórmulas. Trata-se de se conectar com a vontade de Deus de agir conforme sua palavra, de proclamar, com o coração inflamado pela fé, que o lar inteiro será santificado, que não restará canto sem se render à sua autoridade, que até o lugar onde se descarta o sujo será convertido em símbolo de purificação, porque tudo no reino aponta para a redenção. Deus transforma o desprezado, torna-o útil. E se um ato tão simples como colocar sal pode ser usado para declarar essa transformação, então deve ser feito com convicção, com reverência e com a certeza de que o céu responde à fé verdadeira. Há momentos em que tudo parece estar em ordem, mas a atmosfera no lar transmite algo mais. Não se trata do visível, nem do que se pode explicar facilmente. É uma opressão que não se justifica no natural. Tensão
sem causa cansaço que não cede portas que não se abrem. E é então que a alma começa a se perguntar se há algo mais operando algo que não se vê, mas que se manifesta. Na Bíblia, as maldições não eram meramente palavras negativas, eram realidades espirituais ativadas por desobediência, idolatria, injustiça e, às vezes, por ignorância. Nem sempre eram lançadas por inimigos. Muitas vezes se originavam de dentro, quando o povo de Deus deixava seus caminhos descobertos. E assim, como as bênçãos se herdam, também as maldições podem permanecer se não forem confrontadas com a verdade da palavra. Em Deuteronômio 28, são apresentados dois caminhos: bênção ou maldição. Não há uma terceira via neutra. A obediência abre a porta para a proteção divina. A desobediência, por outro lado, ativa consequências espirituais que afetam não apenas o indivíduo, mas sua casa, sua terra, seu descanso e sua descendência. Diz o versículo 20: o Senhor enviará sobre ti a maldição, o quebranto e o espanto em tudo quanto puseres a mão, e fizeres até que sejas destruído e pereças depressa por causa da maldade das tuas obras pelas quais me abandonaste. Esse texto não apenas adverte, explica que o que está errado no externo muitas vezes revela uma desconexão interna. E essa desconexão se traduz em portas abertas, brechas espirituais, legalidades, que o inimigo usa para operar impunemente dentro do lar. A maldição nem sempre se manifesta com grandes desastres. Às vezes, é a repetição de ciclos que não se quebram, relacionamentos que fracassam, sem razão, finanças que se evaporam, doenças que não respondem ao tratamento insônia persistente, sonhos inquietantes, ambientes onde a paz parece proibida. Essas não são situações que devem ser aceitas como normais. São indicadores sinais que chamam a vigilância. Porque quando o céu se fecha, é preciso revisar a raiz. Nem tudo que se vive no físico se origina no físico. E quando os sintomas espirituais se fazem presentes, o discernimento se torna urgente. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6, versículo 12, que não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades e governadores das trevas. Isso significa que o que acontece na casa pode estar conectado com o que ocorre no âmbito invisível. Por isso, quando se experimentam padrões de ruína, de desânimo constante, de desordem emocional, sem causa clara, deve-se considerar se há uma influência operando desde o oculto. E o oculto não é necessariamente o longínquo. Pode estar bem ali nos cantos que não foram consagrados, nos lugares ignorados, nas áreas onde nunca se orou, onde nunca se proclamou o senhorio de Cristo. Em Josué 7, o povo de Israel sofre uma derrota humilhante, apesar de estar em obediência geral. O pecado de Acã havia contaminado o acampamento e até que fosse descoberto e removido, a vitória não retornou. O detalhe é que enquanto a causa permanecia escondida, o povo não entendia por que perdia. Clamavam, jejuavam, mas não avançavam. Porque há momentos em que o problema não é a intensidade da oração, mas a raiz que ainda não foi arrancada. E se na sua casa se repete a mesma frustração,
Se parece que algo bloqueia sem explicação, nem sempre se trata de falta de esforço, mas de uma contaminação espiritual que ainda não foi confrontada com a luz. Deus não age por acaso. Seu Espírito revela o que está oculto quando há disposição para ouvir. Em Ezequiel 8, o profeta é levado em visão ao templo e ali vê as abominações escondidas que estavam contaminando a casa de Deus. Não era o externo que impedia a glória, era o interno, o invisível, o que se praticava em segredo. Isso ensina que não basta que o lar pareça limpo, ele deve estar espiritualmente limpo. E isso só acontece quando todo o espaço foi submetido à revisão, quando se permitiu que a luz de Deus exponha e desalogue tudo que não lhe pertence. Uma maldição pode se manifestar por heranças não cortadas, pela idolatria de gerações passadas, por pactos feitos sem conhecimento, por objetos consagrados a forças contrárias, por palavras malditas que nunca foram revogadas. E embora Cristo tenha pago por toda a redenção, essa redenção deve ser ativada, deve ser apropriada. O inimigo não solta terreno até que alguém o expulse com autoridade. E essa autoridade não se exerce desde o temor, mas desde a verdade. A verdade de que quem está em Cristo é uma nova criatura. A verdade de que todo joelho se dobra ante seu nome. A verdade de que nenhuma arma forjada prosperará. Se o lar não tem paz, se o ambiente se carrega com discussões sem motivo, se os sonhos são interrompidos por sombras, se o cansaço se intensifica ao entrar, é momento de avaliar, não com superstição, mas com discernimento, não com medo, mas com autoridade. Porque Deus não deixa seu povo confuso. Ele revela, ele guia, ele entrega a direção precisa quando há disposição para obedecer. Em Malaquias 3, Deus acusa o povo de viver sob maldição por reter o que lhe pertence. E no mesmo capítulo, ele dá a solução: obediência, entrega e restauração do pacto. O mesmo acontece em cada caso. Onde há ruptura espiritual, deve haver reparação. E essa reparação começa com rendição, com oração, com limpeza. Por isso, quando se fala de atos simbólicos como colocar sal no vaso sanitário, não se está exagerando uma ação. Está se respondendo a uma realidade. Se o inimigo usou o oculto para entrar, Deus usará o visível para purificar. E esse ato realizado com fé não é para mudar o objeto, mas para declarar que não há lugar na casa que não esteja sob o sangue de Cristo. Porque uma casa limpa espiritualmente é uma casa onde as maldições não encontram lugar. E se lhes é negado o acesso, devem se retirar, porque não podem permanecer onde há pacto, porque não podem operar onde há luz. As sinais de uma maldição no lar nem sempre se apresentam com estardalhaço. Às vezes, são como pequenas rachaduras que, com o tempo, permitem a entrada de tempestades. Por isso, é necessário estar atento não para viver com temor, mas para caminhar com vigilância. Jesus ensinou que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas também diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa promessa não é apenas para o coração, é para o ambiente, é para o lar, é para cada quarto, cada móvel, cada detalhe, onde ele é entronizado. Quando se identifica um sinal de maldição, não se deve ignorar,
deve-se agir, deve-se orar, deve-se proclamar a palavra, deve-se declarar que o oculto perde poder diante da luz. Porque o Espírito Santo não apenas revela, ele também limpa. Não apenas expõe, ele também transforma. E se na casa há áreas que requerem limpeza, seu poder está disponível, mas precisa ser convidado. Porque Deus não invade. Ele habita onde lhe é dado o lugar. E quando lhe é dado o lugar, não há treva que resista à sua presença. O ato de colocar sal no vaso sanitário, quando acompanhado de oração, é uma declaração profética de que até o que foi usado como canal de contaminação será convertido em símbolo de limpeza. É uma forma de fechar portas, de marcar território, de dizer: até aqui chegou a opressão, porque em Cristo há liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, ali há plenitude, não apenas na alma, mas também no ambiente, no cotidiano, no oculto. Cada dia que se passa sem confrontar uma maldição é um dia em que o inimigo continua tendo acesso. E esse acesso não será revogado com resignação, mas com autoridade. Uma autoridade que nasce do conhecimento, que cresce com a fé, que se fortalece na oração e que se ativa com decisões concretas, como consagrar cada canto, como purificar até o que parece insignificante, como declarar que o lar não será campo de batalha, mas altar de adoração. Porque para isso, ele foi projetado para ser lugar onde Deus habita, não onde o inimigo se oculta. Não há poder maior que o que opera em um crente consciente de sua autoridade. Quando um filho de Deus entende o que recebeu por meio da cruz, nenhuma maldição pode resistir à sua palavra. Porque a de autoridade não é um conceito abstrato, é uma posição legal no reino, uma identidade que determina o que acontece quando se fala, quando se ora, quando se decreta. Essa autoridade foi dada diretamente por Jesus aos que o seguem, e não foi oferecida como uma ideia simbólica, mas como um mandato específico: repreender, libertar, desfazer as obras das trevas. Desde o momento em que ele venceu a morte, transferiu ao seu povo a capacidade de caminhar em vitória, não sob opressão. Não há razão para uma casa de fé estar sob maldição quando se recebeu o poder para quebrá-las com a palavra, com a oração, com a proclamação baseada na verdade. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e, sobretudo, o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Não foi uma expressão figurativa, foi uma concessão real: poder sobre toda a força, não sobre algumas, não, em certas circunstâncias, toda a força do inimigo. Isso inclui maldições herdadas, ambientes carregados, portas abertas por ignorância. Quando uma maldição opera em um lar, o que se precisa não é temor, mas ativação dessa autoridade. Não há espaço para a passividade quando se foi dotado com o poder do céu. Deus não entrega ferramentas para serem admiradas. Ele as entrega para serem usadas. Autoridade espiritual se manifesta no momento em que se reconhece o respaldo de Deus sobre cada palavra pronunciada em seu nome. Não é pela emoção da oração, mas pela legalidade do pacto. Em Mateus 28, versículo 18, antes de ascender ao céu, Jesus declara: é-me dado
todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Essa declaração é o fundamento de toda ação no reino. O poder que ele tem, ele compartilha com os seus. E quem caminha sobre esse envio não precisa suplicar pela vitória. Ele a exerce, a proclama, a estabelece. Uma casa que vive sob opressão espiritual precisa ser despertada para essa realidade. As palavras pronunciadas com fé, em linha com as Escrituras, quebram estruturas que estiveram firmes por gerações, porque as maldições não se mantêm por sua força, mas pelo silêncio de quem deveria confrontá-las. Se o inimigo permaneceu, é porque não foi expulso. E para ser expulso, alguém deve se levantar, abrir a boca e declarar a verdade com convicção. Não há negociação com as trevas, há confrontação. E quando essa confrontação é feita com a autoridade do nome de Jesus, a vitória é imediata. Em Marcos 16, versículo 17, está registrada uma promessa indiscutível. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Essas palavras não foram dirigidas a um grupo especial, foram dadas a todo aquele que crê. Isso inclui cada pessoa que, ao colocar sal em um lugar impuro, ora não como quem espera, mas como quem ordena, como quem não apenas pede limpeza, mas a estabelece pela palavra. Porque no reino falar com autoridade não é ousadia, é obediência. Deus espera que seus filhos ajam, que falem o que ele falaria, que declarem o que ele já decretou em sua palavra. Quando em uma casa se ativa a autoridade do crente, não há espaço escuro que possa resistir. A atmosfera muda não pelo ato externo, mas pela autoridade com que se cobre esse ato. Assim como o sal nas mãos de Eliseu não tinha poder, até que uma palavra profética foi declarada sobre ele, também qualquer ação no lar toma peso espiritual quando feita sob autoridade delegada. Não basta ter fé, é preciso exercer o poder recebido. E esse poder não se improvisa. Ele se vive, se proclama, se sustenta com a palavra, se alimenta com oração, se ativa com decisão. O inimigo reconhece os que têm autoridade. Em Atos 19, quando alguns homens tentaram usar o nome de Jesus sem ter relação com ele, os demônios lhes responderam: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" Essa cena revela algo profundo. Não é a fórmula que funciona, é a identidade, é a posição espiritual. E essa posição é adquirida por meio da fé em Cristo e vivida em santidade. Quem caminha conforme o Espírito tem poder sobre tudo o que se levanta contra ele, e quando declara a palavra sobre sua casa, o faz com respaldo celestial, porque a obediência alimenta a autoridade, e a autoridade garante o resultado. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, Paulo revela: "Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas." Essa declaração implica ação. Há fortalezas que não cairão até serem enfrentadas com armas espirituais, e uma delas é a palavra falada com autoridade. Quando se diz em nome de Jesus, toda maldição neste lugar é quebrada, não se está repetindo uma frase, está se desencadeando uma ordem respaldada pelo céu. E tudo que estava oculto deve ceder, não pelo tom de voz, não pelo rito, mas pela verdade que se proclama.
Deus não entrega autoridade sem propósito. Ele a concede para estabelecer seu reino, para liberar o que está oprimido, para restaurar o que foi devastado. Quando o crente usa essa autoridade com clareza, vê resultados, porque não se trata de uma ilusão emocional, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo confirma cada palavra que se alinha com o coração do Pai. E quando se limpa um lugar com sal e oração, quando se proclama que esse espaço pertence a Deus, quando se repreende toda a presença contrária, a atmosfera muda não por esforço humano, mas por obediência ativa à verdade revelada. A autoridade não precisa de cerimônias complexas, precisa de convicção. Uma palavra dita desde a fé é mais poderosa que 1000 palavras sem revelação. Por isso, quando se ora no lar, deve-se fazer desde essa posição, como quem foi investido com poder, como quem não suplica, mas ordena. Não desde a carne, mas desde o Espírito. Não desde a dúvida, mas desde a certeza de que tudo que se liga na terra fica ligado no céu. Essa segurança não nasce do orgulho, nasce do entendimento do que Cristo conquistou. E quem caminha sob essa conquista tem direito a declarar liberdade em cada área de sua casa. Não há estrutura demoníaca que possa permanecer quando se exerce autoridade. Porque a luz não discute com a escuridão, ela a substitui. E quando se estabelece essa luz por meio da palavra, quando se declara que todo canto fica sob o governo de Deus, não resta espaço para o impuro. Isso é o que acontece quando se consagra até o lugar mais desprezado, quando se diz com fé que tudo que flui naquela casa será limpo. O sal, então, se torna símbolo dessa decisão, canal, dessa proclamação ferramenta que, acompanhada por uma palavra firme, produz transformação. Deus honra os que se atrevem a usar o que Ele lhes deu, não para seu próprio benefício, mas para estabelecer sua vontade. Por isso, neste momento, não se trata de seguir uma instrução externa, trata-se de exercer o poder que já foi outorgado. Se há algo no lar que não reflete o reino, deve ser removido. E se a opressão permaneceu, deve ser confrontada, não com temor, mas com autoridade. Porque Cristo já venceu, e tudo que está sob seu nome está sujeito ao seu domínio. O inimigo só ocupa o que não lhe é tirado. E hoje, tudo que não lhe pertence deve ser desalojado pela palavra firme de um Filho de Deus que sabe quem é o que tem e o que pode estabelecer em nome de Jesus. Cada vez que uma pessoa decide obedecer a uma instrução espiritual com fé, algo começa a se mover no âmbito invisível. Não importa se a ação parece insignificante. Quando a obediência se alinha com a vontade de Deus, o céu responde. Porque a fé não se mede pela magnitude do que se faz, mas pela atitude com que se faz. Deus não está buscando demonstrações externas grandiosas. Ele está esperando corações rendidos que creiam que até um ato pequeno, como colocar sal no vaso sanitário, pode ser usado por Ele para desencadear limpeza, restauração e ordem espiritual em todo o lar. Quando se age assim, o que segue não é casualidade, é cumprimento, é resposta, é transformação. O livro de Hebreus afirma em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé
é impossível agradar a Deus. E isso inclui a fé, que se manifesta através da obediência prática. Quando o crente deixa de racionalizar e começa a executar o que o Espírito impulsiona a fazer, a atmosfera muda não pelo objeto que se usa, mas pelo princípio espiritual que se ativa. Em cada caso, a obediência rompe uma inércia corta. Uma cadeia abre uma brecha de luz. O Senhor lava a linha e transforma pela palavra viva de Deus. Porque onde a palavra governa a mentira, não tem domínio. Onde a verdade habita as trevas, não permanecem. Onde a espada do Espírito corta o inimigo, não resiste. Jesus, o Filho de Deus, nos mostrou isso no momento mais intenso da tentação. Em Mateus 4, vemos Satanás tentando atacar o próprio Cristo no deserto, não com armas visíveis, mas com palavras, distorções, manipulações. E o que fez Jesus? Não argumentou, não filosofou. Ele declarou a palavra. Está escrito 3 vezes claramente, com autoridade. E o resultado? O diabo fugiu porque ele não suporta a verdade. Ele opera na confusão. Ele semeia dúvida, mas quando encontra um coração firmado na Escritura, ele bate em retirada. E aqui está a chave que poucos cristãos compreendem. A palavra de Deus não é um amuleto, é uma arma, é alimento, é escudo, é fogo, é vida. Há muitos que conhecem a letra, mas não conhecem o poder. Muitos sabem o texto, mas não vivem a essência. E é por isso que continuam sendo alvos fáceis. O diabo não teme crentes que carregam a Bíblia. Ele teme os que são carregados por ela. A diferença está em quem foi transformado por ela. Porque quando a palavra habita em alguém, ela altera o modo de pensar, falar, reagir, decidir amar e enfrentar. Ser possuído pela palavra é muito mais do que ter uma rotina de leitura. É quando cada versículo lido se torna um tijolo em sua armadura espiritual. É quando os princípios de Deus passam a governar suas escolhas. É quando a obediência se torna prazer e o pecado algo inconcebível. É quando a voz de Deus se torna mais alta do que qualquer tentação ou engano. É quando diante da dor você diz: está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando diante da injustiça você responde: está escrito, a vingança pertence ao Senhor. E quando o desespero bate sua alma, se levanta. Está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Satanás não consegue permanecer onde há verdade estabelecida. Ele precisa de brechas, dúvidas, concessões. Ele se alimenta da ignorância e se aproveita da superficialidade. Por isso, o cristão, que vive na palavra, que medita nela de dia e de noite, que a aplica em sua vida cotidiana, esse se torna inacessível não por misticismo, mas por estrutura espiritual real. É como uma muralha invisível, feita de promessas cumpridas, convicções inabaláveis e fé fundamentada. E o inferno reconhece isso. O salmista já dizia em Salmos 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não basta guardar na mente, é no coração, é no íntimo, é no lugar das decisões, porque é no coração que o pecado começa, mas é ali também que ele pode ser derrotado. A palavra no coração é como fogo que consome as tentações antes que elas ganhem forma.
É como espada, que corta as mentiras antes que elas se instalem. É como luz, que revela os caminhos do inimigo antes que ele se aproxime. E quando falamos de ser possuído pela palavra, falamos também de viver em constante transformação. Hebreus 4, versículo 12, afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela revela intenções, confronta, corrige. Não é um livro comum, é um espelho eterno. Um espelho que não apenas mostra quem somos, mas nos molda conforme Cristo. O crente que a recebe como verdade absoluta e a coloca em prática se torna um verdadeiro discípulo. Ele não segue seus sentimentos, ele segue o que está escrito. E isso, por si só, é uma ofensa ao inferno, porque o mundo espiritual se move por legalidade. Satanás busca acusações válidas, mas quando encontra um coração submisso à verdade, ele não tem argumentos. É por isso que Jesus disse em João 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão, liberto pela verdade, já não é escravo do medo, da culpa, da vergonha ou da carne. Ele é livre, ele é forte, ele é consciente e, por isso, intocável. Você quer saber por que tantos vivem tropeçando no mesmo erro, caindo nos mesmos pecados, sendo vencidos pelas mesmas armadilhas? Porque não estão cheios da palavra. Estão cheios de vozes, opiniões, distrações, emoções, mas vazios da verdade. E onde não há verdade, a mentira se estabelece. Onde não há convicção, a tentação domina. Onde não há espada, o inimigo invade. Mas aquele que se alimenta da palavra todos os dias se torna sólido como rocha. E o vento pode soprar a chuva, pode cair as águas, podem bater, mas a casa não cai, porque está firmada sobre algo eterno. A palavra precisa voltar a ser prioridade. Ela não pode ser apenas parte do seu devocional. Ela precisa ser o seu chão, o seu teto, o seu norte. Ela deve guiar suas decisões, seus relacionamentos, seus negócios, seus pensamentos. Porque um crente sem palavra é como um soldado sem espada. É alvo fácil, é presa frágil. Mas um crente cheio da palavra é território perigoso para o diabo. Ele carrega fogo nos lábios, autoridade no espírito e firmeza na alma. E a pergunta que ecoa hoje é o quanto da palavra habita em você. Não o quanto você lê, mas o quanto você vive, porque o que te protege não é o que está sublinhado na sua Bíblia, é o que está gravado no seu caráter. Satanás não recua diante de palavras bonitas, mas ele treme diante de um coração que decidiu crer, obedecer e permanecer. É tempo de voltar à Escritura, não para conhecê-la intelectualmente, mas para ser transformado por ela. Porque quando a palavra passa a viver em nós, deixamos de ser apenas leitores e nos tornamos espelhos da glória de Deus. E então, o inimigo reconhece: aqui eu não posso tocar. Posso. Segundo tipo, o cristão, que vive em santidade secreta e não em aparência religiosa. A grande tragédia da nossa geração é confundir reputação com santidade. Enquanto a reputação é o que os homens veem, a santidade verdadeira é aquilo que Deus conhece no secreto. E é ali, longe dos holofotes, onde ninguém aplaude, onde ninguém observa,
que se constrói a fortaleza que impede o avanço do inimigo. É nesse lugar escondido da alma onde decisões são tomadas quando ninguém está olhando que a verdadeira proteção espiritual é forjada. Porque o diabo não respeita a imagem, posição ou discurso bonito. Ele reconhece integridade. Ele sente o cheiro da santidade. Ele enxerga quem vive de forma alinhada com o céu. Jó é o retrato vivo dessa realidade. Um homem comum, que viveu entre nós, mas que possuía algo raro, um caráter irrepreensível diante de Deus. Em Jó 1, versículo 8, o próprio Senhor declara ao adversário: observaste o meu servo Jó, porque não há na terra homem semelhante a ele, íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E é logo em seguida que Satanás responde com uma frase reveladora: porventura não o cercaste com uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo quanto tem? Aqui está o mistério revelado. Existe uma cerca espiritual que Deus levanta ao redor de quem vive em santidade secreta, e nem o diabo pode atravessá-la. Essa proteção não é fruto de palavras religiosas, mas de uma vida rendida. Jó não precisava exibir espiritualidade para os outros, porque o céu já havia dado testemunho sobre ele. E é esse tipo de crente que o inferno não consegue derrubar. Porque enquanto muitos estão preocupados com aparência, com status, com reconhecimento, com prestígio, os que vivem em santidade no íntimo estão sendo blindados pelo próprio Deus. Eles não precisam provar nada. Eles apenas vivem. Vivem com integridade, com temor, com coerência entre o que dizem e o que fazem. E aqui mora o grande perigo da religiosidade. Ela forma atores e não guerreiros. Forma gente que sabe impressionar no público, mas que cai no privado. Gente que sabe orar alto na congregação, mas vive negociando com o pecado no segredo. Gente que canta bem, prega bonito, mas quando ninguém está olhando, se entrega àquilo que desagrada ao Espírito Santo. E o resultado é devastador. Não há muralha, não há cerca, não há autoridade, e o inimigo entra. Santidade não é uma máscara, é uma escolha diária. E essa escolha é feita no escuro, no silêncio, quando ninguém está aplaudindo. É quando o celular está na mão e o Espírito Santo diz não. É quando o desejo de responder com raiva aparece, mas você escolhe o fruto do Espírito. É quando ninguém veria, ninguém saberia, mas você decide obedecer mesmo assim. Isso é santidade secreta. É vida no altar. E é esse tipo de vida que provoca o reconhecimento do céu e o temor do inferno. Há uma geração hoje que sabe construir imagem, mas não sabe manter comunhão. Sabe fazer marketing, mas não sabe calar-se em reverência diante de Deus. Sabe se posicionar nas redes sociais, mas não sabe se dobrar diante do trono. E é por isso que vivem vulneráveis. Não há cerca, não há autoridade, porque santidade não se publica, se vive. E se não houver verdade no secreto, o brilho no público não vale nada. O inimigo não respeita quem impressiona multidões. Ele teme quem agrada a Deus. A santidade de Jó não nasceu de rituais vazios. Ela era fruto de uma decisão de vida. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Não apenas resistia ao pecado, ele o evitava. Ele não negociava. Ele não flertava com a tentação. Ele fugia. E isso é o que falta
em muitos o desvio. Porque hoje há quem ore, mas não fuja do mal. Há quem gele, mas mantenha alianças com aquilo que corrompe. E não há poder onde há contradição. Quando vivemos com o coração puro diante de Deus, mesmo que tudo desmorone ao nosso redor, há uma segurança espiritual que nos sustenta. Jó perdeu tudo, bens, filhos, saúde, mas não perdeu sua posição diante de Deus. E isso foi suficiente. Mesmo no pó e na cinza, ele manteve sua integridade, porque ela não dependia de circunstâncias. Era uma escolha de alma, era aliança com o céu. E Satanás, mesmo com toda a sua fúria, não conseguiu corromper o que havia dentro dele. O desafio hoje é claro. Você vive santidade de verdade ou uma performance espiritual? O que você faz quando ninguém vê? Quais decisões você toma quando está sozinho? A vida secreta de um homem é o que define sua verdadeira força espiritual. Porque é ali que Deus sonda, é ali que o inimigo tenta entrar, é ali que se forma a cerca ou a brecha. E se o que há em você, no oculto, for verdadeiramente consagrado, o céu te guardará. A santidade não é opcional, ela é um chamado. Hebreus 12, versículo 14 declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso não é uma sugestão, é um alerta. Quem não anda em santidade está espiritualmente cego. Não vê a glória, não percebe os ataques, não discerne os perigos, e por isso cai. Por isso, vive de aparência de instabilidade, de ciclos de queda. Mas aquele que decide viver separado para Deus, mesmo no meio da corrupção, encontra força para resistir. Não se trata de perfeição, trata-se de decisão. Deus não busca santos por mérito. Ele busca corações quebrantados, dispostos a serem transformados. E quando essa decisão é tomada, algo acontece no mundo espiritual. Deus levanta muros, o céu se alinha. O inimigo perde acesso. Porque santidade é o ambiente onde Deus habita. E onde Deus está, o mal não permanece. Se você deseja ser intocável, não busque visibilidade, busque pureza. Não deseje aplausos, deseje aprovação divina. Não corra atrás de títulos, corra para o altar. Porque é na entrega, no quebrantamento, na escolha diária, pelo que é santo, que a proteção espiritual é estabelecida. E quando isso acontece, o próprio Deus diz ao inimigo: você viu o meu servo. E nesse momento você se torna inatingível, não porque é forte, mas porque decidiu viver diante do santo. E Satanás reconhece essa marca. Terceiro tipo, o cristão que ora com autoridade e não por obrigação religiosa. A oração que Deus ouve e a oração que o inferno teme não nascem de lábios apressados ou de corações mornos, mas de almas rendidas, conscientes de sua posição espiritual e da autoridade que carregam em Cristo. O diabo não teme palavras repetidas, longas repetições ou frases bonitas. Ele treme diante de um crente que dobra os joelhos com fé viva, boca sincera e espírito inflamado pelo fogo do altar. Esse tipo de oração não apenas toca os céus, ela fere o reino das trevas e abre caminho para o agir de Deus. A oração verdadeira é mais do que dever, é arma de guerra. É na oração que batalhas invisíveis são vencidas. Muralhas caem, correntes são quebradas, doenças recuam, portas se abrem.
e espíritos malignos são expulsos. Mas nem toda oração carrega essa força. Só tem autoridade espiritual quem ora com retidão, com alinhamento com fé. Tiago 5, versículo 16 declara: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração de qualquer um, mas a de quem anda em comunhão com o Altíssimo. Elias, em sua humanidade, nos mostra o que um homem comum pode fazer quando está conectado com Deus. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, sentia medo, cansaço, angústia. Mas quando ele orou, o céu se fechou por 3 anos e meio. E quando ele orou novamente, a chuva voltou. Ele não tinha exército, não tinha posição política, mas tinha joelhos dobrados, coração quebrantado e espírito alinhado com o trono. Um homem só em oração parou um país. E isso basta para nos fazer perguntar: que tipo de oração temos feito? Orar por costume é inofensivo ao inferno. Orar com pressa, como quem recita um dever, não move nada. Mas quando a oração vem de um espírito que conhece a autoridade de Cristo, que ora com base na palavra, com fé firme e vida consagrada, o reino das trevas treme. Há cristãos que, quando começam a orar, os céus se abrem, os anjos se posicionam e os demônios recuam, porque não se trata de quem eles são por fora, mas de quem eles são no espírito. E isso nos alerta para um erro sutil, o hábito religioso de orar sem espírito. Muitos fazem da oração uma formalidade, uma obrigação. Oram porque têm que orar, mas não sabem por que oram. E mais grave, não creem no que estão dizendo. Palavras soltas, frases vazias, pedidos sem fé. Tudo isso soa como um eco no deserto espiritual. Mas aquele que ora com autoridade, ora com convicção. Ele sabe quem está ouvindo e sabe também quem está resistindo. Ele ora como quem entra numa guerra, não como quem cumpre um protocolo. Ele sabe que está pisando em campo de batalha espiritual. Em 1 Reis 18, vemos Elias enfrentando os profetas de Baal. Enquanto eles gritavam, se cortavam e invocavam seus deuses falsos. Elias, em um único clamor, com confiança e reverência, chamou o fogo do céu, e o fogo veio. O que diferenciava Elias não era seu talento, mas sua intimidade com Deus. Ele não gritava para ser ouvido. Ele clamava com autoridade, porque já vivia em obediência. Isso nos ensina que a autoridade na oração não é uma fórmula, é um reflexo da vida com Deus. Muitos querem orar com poder, mas vivem em rebeldia. Querem mover os céus, mas não obedecem à voz do Espírito. E a verdade é que o céu só responde ao coração quebrantado. A oração com autoridade nasce da renúncia, da santidade, do arrependimento constante. Não há autoridade. E então, ao chegarmos ao final desta jornada, a pergunta que ecoa no mundo espiritual não é o que você ouviu, mas o que você fará com o que ouviu. Porque a verdade, quando revelada, exige uma resposta. Diante de nós, se abrem 2 caminhos claros e distintos. O primeiro é o caminho do esquecimento, da passividade, onde esta mensagem se tornará apenas mais uma informação interessante que você ouve e em poucas horas se dissipa em meio às preocupações do dia a dia. É o caminho de continuar a ver a opressão, a contenda, o desânimo e a estagnação
em seu lar como normais, como fases da vida, enquanto, na verdade, são sinais de um território que nunca foi devidamente reclamado para o reino de Deus. Este é o caminho do cristão que admira suas armas, que ilustra sua Bíblia, que fala sobre o poder de Deus, mas que nunca entra na batalha. Mas há um segundo caminho, um caminho mais estreito, um caminho de ação de coragem, de fé ativa. É o caminho daquele que ouve a palavra e diz: basta. É o caminho daquele que se recusa a ser um espectador passivo na guerra espiritual que assola sua própria casa. É o caminho de quem entende que a autoridade recebida na cruz não é um adorno teológico, mas uma arma funcional, poderosa em Deus para destruir fortalezas. Esta mensagem, portanto, não é um convite à reflexão, é uma convocação para a linha de frente. É um chamado para que você deixe de ser um soldado de museu e se torne um guerreiro no campo de batalha, porque sua família depende disso, sua paz depende disso, seu propósito depende disso. Não se engane. Esta mensagem nunca foi, em sua essência, sobre o sal. Se você sair daqui pensando que um punhado de cloreto de sódio tem poder mágico, você perdeu o ponto central. O sal não é o poder. Ele é o ponto de contato. Ele é o ato físico que ancora uma declaração espiritual. Ele é o símbolo visível da sua obediência a um princípio invisível. O poder não estava na vara de Moisés, mas na obediência que a ergueu sobre o mar vermelho. O poder não estava no barro que Jesus cuspiu, mas na autoridade que o moldou para curar os olhos de um cego. O poder não estava na marcha de Josué, mas na fé que o fez obedecer a uma ordem aparentemente ilógica de rodear os muros de Jericó. Da mesma forma, o poder não está no sal que você segura em sua mão, mas na fé, na autoridade e na revelação com que você o utiliza sob a direção do Espírito Santo. E é aqui que tudo se conecta. Aquele ato profético de purificar o seu lar, de fechar as portas para o inimigo, de consagrar até o lugar mais desprezado, só ganha peso e eficácia espiritual quando está fundamentado em três pilares inegociáveis, os mesmos pilares que constroem a identidade do cristão, que o inferno não pode tocar. Sem eles, qualquer ato, por mais bem intencionado que seja, se torna um ritual vazio, um barulho sem substância no mundo espiritual. O primeiro pilar é uma vida possuída pela palavra de Deus. A sua autoridade não vem do sal, mas da palavra que você declara sobre ele. Quando você pega esse sal, você não está recitando uma fórmula mágica. Você está proclamando o que está escrito. Você está declarando, está escrito em Lucas 10:19, que ele me deu autoridade para pisar em toda a força do inimigo. Está escrito em Salmos 91 que nenhuma praga chegará à minha tenda. Está escrito em 2 Coríntios 10 que as minhas armas são poderosas para destruir fortalezas. A palavra de Deus, em sua boca, se torna a espada do Espírito. O diabo não recua diante do sal. Ele recua diante da verdade proclamada com convicção por um filho de Deus que conhece a sua herança. Um cristão sem a palavra é um soldado desarmado tentando dar ordens. Mas um cristão cheio da palavra torna-se um embaixador legal do céu
e suas declarações têm o peso do trono por trás delas. O segundo pilar que dá credibilidade celestial à sua declaração é a santidade secreta. Você não pode declarar purificação sobre a sua casa se o seu coração é um refúgio para a impureza. Você não pode ordenar que o inimigo saia se você lhe dá um assento de honra em suas escolhas privadas. A santidade é a atmosfera onde Deus habita. Onde há santidade, a presença de Deus se manifesta, e onde a sua presença está, nenhuma maldição, nenhuma opressão, nenhuma treva pode permanecer. É a integridade da sua vida no secreto que constrói a cerca de proteção, sobre a qual o próprio Satanás se queixou a respeito de Jó. O inimigo não teme sua reputação religiosa. Ele teme seu caráter consagrado. Portanto, antes de pegar o sal para limpar sua casa, permita que o Espírito Santo limpe o seu coração. Renda-se, confesse e abandone o que desagrada a Deus. Porque aqui de autoridade espiritual flui de um vaso limpo. Quando você vive em retidão, suas palavras não são apenas som. Elas carregam o peso da sua aliança com um Deus santo. Finalmente, o terceiro pilar é a oração com autoridade e não por obrigação. Isto é o motor que ativa tudo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, não por causa do volume ou da duração, mas por causa da posição daquele que ora. Você não ora para a vitória. Você ora a partir da vitória que Cristo já conquistou. Você não implora a Deus que o inimigo saia. Você, em nome de Jesus, ordena que ele saia. A oração com autoridade é a ativação consciente do seu poder legal no reino. É entender que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Quando você combina a palavra de Deus em sua boca, uma vida de santidade como seu fundamento e uma oração de autoridade como sua ação, o ato de usar o sal deixa de ser simbólico e se torna executivo. Você está servindo uma ordem de despejo espiritual ao inimigo com o selo e a chancela do Rei dos Reis. Portanto, a conclusão desta mensagem é um chamado para uma revolução espiritual em seu lar. É um chamado para que você se levante como sacerdote, o profeta, o atalaia da sua casa. Chega de tolerar a derrota. Chega de aceitar a opressão como destino. Cristo não morreu na cruz para que sua casa fosse um campo de batalha, mas para que ela fosse um altar de adoração, uma fortaleza de paz, um farol de esperança para seus vizinhos. O poder para essa transformação já foi depositado em você. A palavra está em sua boca, a autoridade está em seu espírito e os princípios espirituais estão à sua disposição. Hoje eu te desafio, não amanhã, não na próxima semana. Hoje, ao terminar de ouvir estas palavras, levante-se. Pegue o sal em sua casa, não como um amuleto, mas como um símbolo da sua obediência. Vá para o lugar que representa o descarte, a impureza, o que foi negligenciado, o seu vaso sanitário, e faça um ato profético. Mas antes, consagre-se. Peça perdão. Alinhe seu coração com o céu. E então, com a autoridade de um Filho de Deus, declare: em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que me foi concedida na cruz, eu quebro toda maldição sobre este lar.
Eu fecho toda porta que foi aberta pela ignorância, pelo pecado ou pela herança. Eu consagro este espaço ao Senhor. Da porta da frente aos fundos, do teto ao chão, cada cômodo, cada canto, até mesmo este lugar de descarte, tudo é território santo. Eu declaro que a impureza não tem mais poder aqui. A contaminação espiritual é purificada agora pelo poder no sangue do Cordeiro. A opressão cessa, a contenda sai, a doença se retira. Este lar é um lugar de paz, de alegria, de provisão e da presença manifesta de Deus. Assim diz o Senhor, e assim está estabelecido. Este ato feito com fé, alinhado à palavra e a um coração rendido, não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova estação para a sua família. É a sua declaração de que a passividade acabou. Levante-se, filho, filha de Deus. Assuma a sua posição. Purifique seu território. O céu está esperando para respaldar a sua fé. O inimigo só ocupa o espaço que não lhe é tomado. Hoje, tome de volta o que é seu por herança. E eu quero te pedir uma última coisa: quando você realizar este ato de fé, volte aqui e testemunhe. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus e para fortalecer a fé de outra pessoa que precisa ler o seu testemunho. Escreva nos comentários: meu lar foi selado para Cristo. Que a sua vitória hoje seja a semente para a libertação de milhares de outras famílias. Vá em frente, o general dos exércitos está com você.